Bom, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, nesta primeira aula oficial mesmo com o instrumento e demonstrando para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre afinação, tá? Vou tentar ser breve, né? Não tem como ser muito breve, né? Mas vou tentar ser um pouco breve. Vou demonstrar para vocês no violão a forma de afinar, tá? Cada instrumento você tem uma regra, tá? Mas eu costumo até brincar, né? Se tu já sabe afinar uma guitarra, um violão, você vai saber afinar uma guitarra. 6 cordas, né? Porque tem guitarras já hoje com 7 cordas, tem violões também com 7 com grave a mais, principalmente para quem toca MPB, para quem toca algumas músicas mais antigas, eles usavam muito para poder fazer as inversões de baixo e dar aquele baixão, porque muitas vezes o cara não tinha um baixo, ele não tinha uma banda junto com ele completa, né? Não tinha um contrabaixista. Então você pega essas músicas mais antigas, tanto MPB como samba, raiz, etc, tu vai ver que eles vão conseguir fazer essa jogada no grave, que é a inversão de baixo. Mas independente da música e de quantas cordas, você vai ver que se você aprender, por exemplo, a afinar o violão, tu vai conseguir afinar uma guitarra e tu vai conseguir, teoricamente, afinar um contrabaixo. Pelo menos de 4 cordas, vai ser mais fácil. O de 5 cordas, que é um que eu tenho aqui, ele muda alguma coisinha. A nota mais grave não é a Mi, né, que a gente fala aqui, a nota mais grave, na verdade, ela vai estar sendo Si. Então eu tenho uma repetição dessa nota Si, ela vem aqui para cima, né, no contrabaixo de 5 cordas. Então eu não teria ela aqui embaixo, mas eu tenho ela aqui como a corda mais grave, tá? Então eu uso essa afinação, tá? É a afinação em Lá, teoricamente, mas eu tenho uma corda Si na parte superior, então tenho que afiná-la separada. Mas resumindo, tá? A gente vai falar um pouquinho então sobre afinação, vamos lá. Primeiro eu tenho que saber quais são as cordas no braço do violão, tá? Então eu vou falar aqui de forma lenta, depois eu vou escrever e vou colocar aqui no finalzinho, tá? No papel aqui mesmo, uma folha de sulfite, para vocês terem ideia. Tá bom? Então eu sempre começo de cima para baixo, né? Teoricamente, mas depois vocês podem mudar isso aí quando vocês estiverem bem legais já aí com essa ideia. A nossa afinação para o violão e para a maior parte dos instrumentos, até para a própria bateria, tá? É o Lá. Para o baterista, ele não vai saber teoricamente o que é o Lá, né, quando ele está iniciando. Então ele tem um padrão que segue ali 440 Hz, né, que a gente fala. Então essa nota Lá, ela tem uma frequência padrão de 440 Hz. O que significa isso? Ela não muda. A corda Lá sempre vai ter esse som quando ela está afinada, tá? A minha eu nem sei se está nos 440 Hz, tá? Eu tenho um afinador aqui, mas estou sem bateria nesse momento. Mas resumidamente, então a corda Lá, independente de qual instrumento você esteja, independente se você tem 4 violões, a nota Lá e a afinação em Lá, ela sempre vai seguir o mesmo padrão, tá? Nós temos alguns aparelhinhos, né? Você tem um diapasão, você tem hoje, é uma tecnologia avançada já, olha só. Na minha época não tinha nada disso não, tu tinha que pegar diapasão de garfinho, sabe? Batia em algum lugar, colocava no ouvido, e esse diapasão que é um garfinho, tu conseguia ouvir os 440 Hz, que é a nota Lá. Você ouvia lá um zunidinho na orelha, ficava Lá, e aí tu ia lá e ia deixando a corda naquela afinação. Eu vou desafinar aqui só para vocês verem, depois eu retorno ela nos 440, tá? Então vamos dizer que você acabou de pegar o violão. Tô desafinado. Olha lá, vou tocar um acorde aqui pra você. Tá totalmente fora, né? Tá assim o meu instrumento. Eu preciso afinar porque eu vou tocar daqui 10 minutos. Como fazer? Primeiro eu tenho que conhecer as cordas, tá? Então eu não vou tocá-las porque agora tá desafinado. Só a misona que ficou com o som mesmo dela, original, mas eu vou dar das cordas aqui falando o nome de cada uma. Vocês precisam saber isso, tem que estar na mente, tá? Não tem como, tá? Por isso que eu falo que é matemática. Então vamos lá, Mi, primeira corda. Então a primeira corda de cima para baixo, Mi, a segunda Lá,
óbvio que não está com som da Lá, né? Eu vou colocar os 440 Hz daqui a pouquinho. Aqui eu tenho a corda Ré, a terceira de cima para baixo. Aqui eu vou ter a corda Sol, a quarta de cima para baixo. Não decorem o som da corda, tá? O som está desafinado na corda, então não vai bater. Mas é a corda Sol, essa daqui. Essa é a corda Si, a penúltima, tá? De cima para baixo. Vocês estão vendo aí eu bati com a palheta. E esta aqui é outra Mi. Olha como ficou fácil. Pelo menos duas eu já tenho a certeza. As duas que ficam, uma no início aqui, né? A mais grave e a mais aguda, elas são as duas Mis, tá? Então é a Mizinha e a Mizona, né? Que a gente costuma brincar no violão. No teclado você tem uma outra metodologia, mas você vai ter também as mesmas notas, né, em algum lugar lá em uma posição. Eu não vou explicar aqui o teclado, mas depois a gente pode ver isso no próprio teclado. Mas essas são as cordas. Quais são mesmo? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. De novo, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Essas são as cordas. Vamos começar a afiná-las. Então como que eu afino? Qual é a minha base, tá? Óbvio que depois de um tempo você vai ficar com o som das cordas na sua mente, né? Ou você vai ouvir um instrumento e você vai tentar afinar por aquele instrumento da pessoa. Muitas vezes ela não está na afinação padrão, ela não está numa afinação em Lá, ela está numa afinação em Ré, está na afinação em Dó sustenido, sei lá, eu já vi pessoas que usaram outras afinações. Então o que acontece? Você vai ter que afinar conforme o que a banda estipulou ou o que a pessoa estipulou como afinação para ela, tá? Mas resumindo, né, a brincadeira aqui, eu vou fazer a afinação do Lá. E qual é a regra, tá? Então, ó, a regra é, primeiro eu venho com o meu dedo na casa 5, eu tenho várias formas de afinar. Então eu posso afinar por harmônicos, eu posso afinar por, né, na casa 3, de baixo para cima. É meio antigão isso daqui, quando eu aprendi a afinar foi a primeira forma de afinação que eu tive. Ou você pode afinar, que é o padrão, a regrinha padrão, que é afinar a partir da casa 5. Então você vai pegar aquela casa que tem a bolinha na maioria dos violões, ó, a minha tem uma bolinha bem aqui, ó, tu vai pegar na casa 5, e aí como que é a referência para fazer a afinação? Você vai ter que pegar um diapasão, você tem que pegar um aparelhinho, ou no seu próprio violão, dependendo do violão que você tenha, ele vai ter aqui um tannerzinho cromático. Ele serve para quê? Para mostrar, no momento que você toca a corda, ele vai te mostrar qual é a nota que você alcançou. Ele analisa os megahertz daquela nota que você está tocando, daquela corda, e aí, a partir de uma numeração que ele tem uma nomenclatura, né? Que ali ele sabe quando você está aos 440 MHz ou não, que é o som da corda Lá, né? Então uma afinação padrão Lá, tá? Que é a mais usada e 98% usada, tá? E é a que nós vamos fazer agora. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que deixar ela no som da Lá. Quase acertei. Então a gente já, ó, claro que eu não tô com o afinador aqui cromático para zerar, deixar redondinho. Mas chegamos ao som que eu queria, que é a corda Lá. A primeira corda que você vai afinar, bateu Lá, hoje tem no YouTube, tá? Se você colocar afinação de violão, você vai ver lá a corda Lá. Você vai pegar por ela, tá? Sempre tire a base pela corda Lá, tá? E aí o que você vai fazer aqui? Eu vou afinar de ouvido, tá? Não tô ouvindo YouTube, não tô ouvindo nada. Cheguei na corda Lá, o som da Lá, eu tenho que chegar via diapasão, via aparelhinho lá, o garfinho, se tu tiver. Se não tiver, põe no YouTube ou o seu violão com cromático. Ele tem que bater na corda Lá e depois eu vou mostrar as cifras, né? E aí eu vou falar sobre isso, né? Porque o Lá não é escrito Lá, né? Ele tem uma nomenclatura, para quem já sabe. Depois eu vou passar, você vai bater o olho e vai entender. Então vamos lá, rapidamente. Lá.
como que eu afino a de baixo? A próxima corda que eu quero afinar é essa daqui, a terceira agora. Eu afinei a segunda, tá? A misona eu vou deixar por último. Ela já está afinada, né? Mas eu vou mostrar para vocês depois, vou desafinar ela quando afinar as demais. Desculpa, afinar as demais, eu vou desafinar ela e aí vou mostrar para você como a gente chega nela, tá? Mas comecemos então a partir da corda padrão, que é a Lá, que é a segunda. Como que eu afino a corda de baixo, que é a Ré? Ó, tá desafinada. Eu vou pegar, colocar o meu dedo, tá? Independente do dedo que tu tem aí, o dedinho é meio complicado, né? Mas se você gosta de sofrer, aí é contigo, né? Você acha legal. Tu vai escolher o dedo que você tem mais aptidão nesse momento para afinação. Tu vai colocar aqui na casa 5, então conta as casas, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vai colocar teu dedo bem na corda afinada, somente na corda que você acabou de afinar, tá? Então vou colocar o dedo, por exemplo, aqui ó, na corda Lá e vou bater a corda de cima e de baixo, sempre as duas, ó. Aqui eu afinei e a próxima que eu quero afinar. Então, ó. Pô, legal, cara, você falou isso, mas como é que som é esse? Tá xoxo, né? Tá estranho. Essa já está afinada, né? Já afinamos conforme diapasão, etc, etc. E a de baixo? Tá xoxa, eu desafinei. O que eu vou fazer então? A corda de baixo, eu tenho que ter a minha concepção, a minha sensibilidade para entender se ela está abaixo deste som ou acima deste som. Então eu vou ter que fazer, vocês viram aqui que eu soltei as cordas. Então a minha corda de baixo, ela está muito mais baixa, né? O som dela está muito inferior à corda afinada que é a Lá. Então o que eu vou ter que fazer com ela? Subir o som dessa corda Ré. Até onde eu vou subir? Vou subir constante aqui, vou estourar a corda? Não. Tu tem que deixar o som das duas iguais. Então quando o som, você bater as duas e parecer que tu tá batendo uma corda só, ó, agora tá com som totalmente diferente as duas. Ó. Quando tu bater nas duas e o som parecer que é uma única corda, tá afinado. Você afinou a de baixo e assim consecutivamente ou sucessivamente, né? Então vamos fazer então exatamente isso. Ó, eu vou para a corda Lá, coloco o dedo na casa 5 e a Lá tá afinada, a Ré não, vou subir mais. Ó. Subiu demais, vai estourar a corda, meu amigo. Para estourar uma corda dessa aqui, ainda mais de nylon, tu arrebenta com o braço do violão se ela estiver bem colocada, mas tu não arrebenta com a corda não. Então vamos lá, ó. Lá, ó, vou bater as duas. Você tá vendo que agora eu bato as duas? Parece ser uma corda única. Isso significa que eu afinei a corda de baixo. E agora, como eu faço para afinar? Você concorda que essas duas estão? Eu vou para a próxima agora. Qual é que eu tenho que afinar? Essa daqui. Eu acabei de afinar a Ré. Agora eu vou afinar Sol. Como que eu faço? Da mesma forma. Agora coloco o dedo, tiro da Lá, coloco na Ré e ó, esta está afinada, acabamos de afinar. E a de baixo, a Sol? Não está. O que eu tenho que fazer com a Sol então? Corda Ré e casa 5, tá? Sempre a casa 5 a referência por enquanto. Então nós colocamos o dedo na Lá
Afinamos a corda Ré. Colocamos o dedo na Ré que estava afinada, depois de afiná-la, corda Sol, bato solta. O som tem que ser o mesmo. Quando eu bater nas duas cordas, só nelas duas o som tem que ser idêntico. Quanto mais igual o som, mais afinado fica o teu instrumento, tá? E agora? Afinei a Sol, que é essa aqui, correto? E agora? Mesma forma, 5. Vou colocar então agora na Sol, que está afinada, e vou tocar a de cima afinada e a de baixo. E aí percepção, tá? É com o tempo que tu vai pegando. Para quem já afina é tranquilo, porque a pessoa já acostumou, às vezes até faz de outra forma a afinação, como eu te falei, que tem várias formas de afinar, tá? Coloco o dedo agora na corda afinada, que era a Sol, estava afinada, que é a quarta de cima para baixo, e vou bater na de baixo, que é a Si. Porém, eu tenho uma diferença aqui quando eu bato na corda Sol, tá? Quando eu venho para a corda Sol, eu não vou bater na casa 5. Eu bato na casa 4. 1, 2, 3, 4, tá? Então, somente na corda Sol na corda Sol, ao invés de bater na casa 5 dedo, eu vou colocá-lo na casa 4 para poder afinar a corda Si. Então coloco o dedo na Sol, que é a quarta de cima para baixo, bato nela e na de baixo, que é a Si. O som tem que ser idêntico. Afinamos a Lá, coloco o dedo na Lá, casa 5, né? O som tem que ser igual entre Lá e a corda solta, que é a de baixo, que é a Ré. Depois eu coloco o dedo na Ré, Ré e Sol, né? Dedo na Ré, casa 5, Sol solta. O som tem que ser igual. Depois eu coloco casa 4, a Sol, bato solta de baixo, que eu subi aqui um pouquinho na afinação, que é a Si. Então, dedo na Sol, que está afinada, casa 4, Si solta. E, por último, volto para casa 5 na corda afinada, que é a Si, tá? Então, estou na casa 5 e Mizinha, né? Solta, a última corda solta. Apertando, pressionando, né, a corda Si na casa. O ideal é não ficar em cima do traste nunca, tá? Nem muito no cantinho do traste, tá? A não ser os acordes que são muito complicados, né? Que tem alguns acordes que são mais difíceis de ser executados. Então, ó, Si e Mizinha solta. Ó. Vou subir a Mizinha, porque eu havia solto as cordas, mas se você tiver que, se você subiu demais, tu vai descer. O som tem que bater igual. Ó. Se eu subir muito, aqui meu violão já tá no talo. Aí. Subir muito a Mizinha, tá? Ó. Vou voltá-la. Si e Mizinha. Bato na Si, segunda, né? Ou a gente contando aqui a quinta de cima
para baixo e aqui eu já fiz a afinação, tá faltando a misona. Vamos voltar ela. Tô voltando, tá simulando que ela tá desafinada. Então afinei todas, ó, a lá. O som parece igual, ó. A ré para sol, sempre de duas em duas. Depois da sol eu pulo para casa 4, sol para si e a si para mi, tá? Que aí eu volto para casa 5, coloco o dedo na corda que está afinada, aperto, pressiono no meio da casa, não entre os trastes, né? E agora a misona. Eu soltei, né? Então ela tá para baixo. Então, ó. Tá? Agora, ó, como que eu afinei a misona? Eu coloco o dedo nela mesma para afinar, tá? O caso da mi é particular porque ou eu afino ela com a mizinha depois que eu afinei, as duas não são a mesma corda, uma mais fininha aqui pro final, outra mais grave, mas ó, ou mais grossa, né? No final vocês vão entender a regra, ó. Eu vou tentando chegar neste som aqui que já está afinado aqui, tá? Se eu quiser seguir com a afinação da forma como eu falei para vocês, eu coloco o dedo na própria misona na casa 5 e toco sempre duas cordas. Então eu vou tocar a corda que está afinada já, que é a lá, né, que foi a primeira que nós afinamos, eu vou tocá-la. Pressiono então a misona aqui na casa 5, no meio do traste e toco as duas juntas e separadas. O som tem que ser o mesmo. Então, ó. É claro que, dependendo do seu violão, dependendo de como estão as cordas, dependendo de uma série de fatores, o violão pode estar empenado um pouquinho, o traste pode já estar meio comido e etc, etc. Faz muito tempo que tu não leva para manutenção e aí, pro luthier, que é quem arruma, né, os instrumentos e quem verifica tudo, teu violão pode dar divergências, tá? Então muitas vezes você pode tocar um dó aqui, você vai tocar um dó lá embaixo e não vai bater o mesmo som, sabe? Ou um dó em outra posição, sei lá, um dó com sétima maior e assim por diante, tá? Então ele vai dar algumas divergências, né, para você na hora que você tocar, mas ó, no todo afinou. O seu instrumento estando afinado, você já pode brincar aí à vontade, tá bom? Então essa primeira é sobre a afinação. Legal, pessoal? Espero aí que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem aí, sinalzinho de fumaça. Estamos aí. Legal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, valeu!